Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, estamos de volta aqui com o Diego Alves falando sobre o Adventismo. Diego, quem é Ellen White? Bom, Ellen White é uma... Falar da história dela do começo, né? Era uma moça jovem, ela não tinha muito estudo, era meio iletrada, os pais dela não eram pessoas de posses. Então ela era uma pessoa muito estudada, mas era uma jovem muito fiel a Deus. Era uma jovem que começou quando era bem jovenzinha ali naquele movimento millerita do começo. E não sabemos por quê, mas Deus a escolheu para revelar algumas verdades. Ela não é brasileira, né? Não, americana. Norte-americana. E só um detalhe, antes de Ellen White, aquilo que a gente chama de espírito de profecia, que é o que nós adventistas, acreditamos que é o mesmo espírito que influenciou todos os autores cristãos. Então, quando o apóstolo Paulo teve aquela visão do céu, a gente acredita que foi espírito de profecia ali. Todas as visões que João teve no Apocalipse foi espírito de profecia. E o mesmo espírito de profecia a gente entende que foi colocado sobre Ellen White. Mas antes dela, outros 2 homens também foram chamados para fazer esse trabalho, esse papel, que a gente chama de profeta, né? E eles rejeitaram. Então Ellen White é a terceira. Quem seriam esses dois? Eu não me lembro o nome deles agora, mas a história relata. Se você dar uma pesquisadinha, você vai encontrar. Deus entrou em contato com esses dois e eles... E eles não aceitaram esse chamado. Olha, eu não sabia disso. Porque quando uma pessoa é profeta, ele tem que aceitar esse chamado de Deus, né? E é uma responsabilidade muito grande. E esses 2 homens antes dela não aceitaram. E depois veio sobre ela e ela aceitou. Então, falar de profeta é uma coisa meio complicada, porque hoje em dia parece que está meio banalizado, né? Profeta de Deus, profeta. E parece que essa palavra acabou ficando muito comum, né? Qualquer um pode ser profeta. Então a gente acredita que não. Então a gente tem que entender o que é esse dom do espírito de profecia. O que é ser um profeta? No tempo de Ellen White, assim como hoje, existiam muitas pessoas que não acreditavam que ela era uma profeta de Deus. Muitas pessoas não acreditavam. E como nós temos certeza que ela era profeta de Deus? Porque hoje nós falamos muito de Ellen White, ela escreveu muitos livros. E inclusive, como eu falei já para você ali fora, tem muita coisa que ela escreveu que a Bíblia não relata. Como a gente pode acreditar que realmente aquilo que ela escreveu é verdade? Por que a gente acredita que Ellen White é uma profeta de Deus? Primeiro que naquela época, por haver essa descrença, claro, normal, natural do ser humano, né? Se você falar que você ouve a voz de Deus, eu preciso ter certeza. E eu acho que isso é uma coisa saudável, duvidar do profeta. Por quê? Porque é na dúvida que você tira a conclusão se é ou não. Então precisa ter algumas provas. Ellen White, quando ela recebia o espírito de profecia, ou seja, quando ela era tomada pelo Espírito Santo e ela estava em visão, fizeram vários testes com ela, enquanto ela em visão. Como, por exemplo, colocar um espelho aqui na frente dela para ver se ela estava respirando. E ela não respirava. Então, tem testes documentados da época que as pessoas colocavam um espelho aqui para ver se embaçava e ela não estava respirando. Por que Deus faz isso? Para você saber que realmente aquela pessoa ali não está num estado normal. Sobrenatural. Então eles fizeram esses testes com ela. Durante as visões dela, colocavam um espelho aqui e ela não respirava. Não havia respiração. O que mais que pode provar que Ellen White era uma profeta de Deus? Muitas coisas que ela falou, que ela escreveu, na época dela, não se tinha conhecimento. A ciência ainda não tinha chegado. Por exemplo, ela falou que fumar fazia mal para a saúde. No tempo de Ellen White, muitas pessoas fumavam, inclusive para curar doenças. E a medicina, muitas vezes, recomendava a pessoa fumar charuto, se fumava muito charuto. E ela, naquele tempo, falou que fumar destruía os pulmões. E anos depois, a ciência chegou à conclusão que fumar faz mal. Outra coisa, Ellen White falou que tinha eletricidade no cérebro. E ela foi muito ridicularizada no tempo dela. Porque é um absurdo como eletricidade no cérebro. E muitos anos depois, a gente descobriu que realmente existe corrente elétrica no cérebro. Tanto é que você faz hoje um eletroencefalograma, que é um estudo do cérebro
da parte elétrica do cérebro. Então, ela falou isso lá no tempo dela. E esse muitos anos é 100 anos depois. Mais de 100 anos. Não sei se mais de 100 anos, mas muitos anos depois. Mas muitos mesmo, mais de 50, Fácil, com certeza. Né? Então, ela falou muita coisa no tempo dela que a ciência mais moderna não sabia. Então, como ela poderia saber disso? Se Deus não a revelasse. E você falou 2, 3 coisas aí. Mas tem muitas. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se você pegar um pedagogo dos dias de hoje, doutor em pedagogia, e pegar essa pessoa e colocar para ler os livros de Ellen White sobre educação, ele vai dizer que é a pedagogia mais refinada que existe. Por quê? Ela não era pedagoga, ela nem terminou o ensino mais básico do tempo dela. Como ela poderia saber de medicina, de pedagogia? Ela tem livros sobre pedagogia, ela tem livros sobre relacionamento, casal, ela tem livros sobre educação de filhos, ela tem livros sobre saúde, sobre alimentação. As coisas que ela escreveu lá naquele tempo está se descobrindo hoje que são verdade. Sabe uma coisa que eu li uma vez sobre Ellen White? Que quando ela disse que o sol matava os germes ali, as bactérias, e ninguém dava bola para ela. Não se tinha esse conhecimento. E, sei lá, 100 anos depois, muitos anos depois, décadas e décadas, descobriram que sim. Exatamente. Agora eu quero saber, Diego, e sobre a Bíblia? O que é que ela trouxe de revelações que não estão na Bíblia e que a gente pode encaixar com os textos bíblicos? Tem bastante coisa que ela falou, inclusive essa é uma das críticas, né? Porque as pessoas falam, não, Ellen White fala coisa que a Bíblia não fala. Como se isso fosse um demérito. Mas não é. Por quê? Porque o que você não pode fazer? Você não pode falar uma coisa que a Bíblia fala o contrário. Mas a gente pode conjecturar aqui, por exemplo, eu e você, se nós falarmos assim, Jesus devia ser um menino muito bonzinho, muito obediente aos pais. Isso está na Bíblia? Não. Não está. Não sabemos da infância e da adolescência. Mas a gente não pode deduzir que sim, porque ele era Deus. E ele era educado por uma mulher muito santa da época, que era Maria, que era uma das mais virtuosas daquela época. Então a gente pode deduzir que ele era um menino educado, obediente. Não está nada contrário à Bíblia. Então Ellen White, e também não é pecado a gente falar isso, que Jesus provavelmente era um menino obediente aos pais. Apesar disso não está relatado. Então Ellen White, mas a Ellen White não faz dedução, ela viu esses detalhes. Então tem muitos detalhes que ela viu em visão e ela escreve. Eu queria ressaltar aqui um livro chamado História da Redenção. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas. Ele conta, o nome do livro é História da Redenção, porque ele conta a história do universo. Desde antes da criação do ser humano, desde antes da queda de Lúcifer, até o final da história humana. Então, ele é a história da redenção. Então, nesse livro, Ellen White revela muitas coisas que, por exemplo, a Bíblia não relata. Dá um exemplo aí pra mim. Por exemplo, Ellen White fala que Satanás, que na época era Lúcifer, né? Era o principal. Que era um anjo ainda. Era um anjo e era o principal deles. Abaixo de Jesus vinha Lúcifer. Então, na hierarquia do céu era Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que naquela época não tinha essa nomenclatura, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma forma para a gente compreender o que é a Trindade, mas naquele tempo eram os três, né? E logo depois vinha Lúcifer. E que a inveja de Lúcifer era contra Jesus. Lúcifer não tinha inveja de Deus o Pai, por exemplo. O problema dele era com Jesus. E ela fala que, ela relata, né, que quando foi o momento de criar o planeta Terra, a Trindade se reuniu para fazer o plano de criar o homem. E Lúcifer não foi convidado para estar nessa reunião. E isso enciumou ele. Ele ficou enciumado. Por que Jesus está lá e eu não? De tão grande que ele era na hierarquia. Ele se comparava a Jesus. Então, ela relata que ele ficou enciumado pelo fato da Trindade se reunir e ele não foi convidado. E isso foi um dos motivos que começou a gerar nele uma insatisfação no céu. A Bíblia não relata isso, mas ela relata. Mas isso também não está contra a Bíblia. A Bíblia não dá nenhum indício de que isso não seja verdade. Então, ela fala, por exemplo, ela fala que ela viajou quando em visão, assim como o apóstolo Paulo, né, que diz que esteve no terceiro céu e viu coisas inenarráveis, né? Ele diz isso. Aconteceu a mesma coisa com Ellen White. Ela esteve no céu, na verdade ela esteve num planeta que não é o céu. E ela diz que Enoque morava lá. O Enoque, personagem Enoque bíblico.
E ela viu Enoque morando nesse planeta. Só pra gente contextualizar, o Enoque é aquele que não morreu. Aquele que não morreu. Que Deus o tomou pra si. Exato. Porque ele era muito justo e tal, né? Tem 3 seres humanos que estão no céu, pelo menos. Quais? A Bíblia fala de Enoque alguns outros. Deles. A Bíblia fala de alguns outros que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo. Fala que alguns santos ressuscitaram também. Apareceram quando Jesus ressuscitou. Mas a gente não sabe quem são. Agora, esses Isso aí não é Ellen White que falou, tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Corpos saíram andando por Jerusalém. Ressuscitaram e deram testemunho de Jesus. Saiu do túmulo, né? Isso, como se fosse assim. Vocês não estão acreditando que Jesus é Deus, então eu tô aqui para dizer para vocês que ele é. E as pessoas acreditaram porque esse cara estava morto. Então alguns santos da época ressuscitaram junto com Jesus para dar testemunho. E foram para onde será esse pessoal? Provavelmente foram pro céu, né? Dali já foram. Eu acredito. A Bíblia também não relata, mas eu acredito que eles não iam morrer de novo, né? Não iam. Eu acredito e não iam ficar perambulando pela terra também. Exatamente. E como eles ressuscitaram, provavelmente eles eram pessoas que estavam salvas, né? Então, o mais lógico seria eles já terem ido pro céu. Mas esses 3, a Bíblia relata que um é Enoque, que foi, e inclusive esses 3, eles fazem um papel muito importante na simbologia da salvação humana. Simbolizam 3 tipos de pessoas. Enoque simboliza os que... Porque ele foi tomado vivo, né? Ele estava andando aqui na terra. A Bíblia diz que Deus o tomou para si porque ele estava mais perto de Deus do que dos homens. Então, Deus o tomou para si. Ele estava vivo e Deus o tomou. Esse é um que está no céu. Ou em algum planeta, a gente não sabe. O outro é Moisés. Moisés simboliza aqueles que viveram e morreram. E Deus ressuscita. Porque a Bíblia diz que Deus fala para Moisés, olha, você não vai entrar na terra prometida. Você vai morrer aqui. Ou você vai ficar aqui. Então Moisés morre lá na montanha. Ninguém encontra o corpo dele. Houve uma batalha pelo corpo dele. Exatamente. Então ele está morto. Só que a gente sabe que Moisés está vivo. Também a Bíblia relata isso. Sim. Tem como saber. Mas tem um monte da transfiguração, Moisés e Elias. Apareceu lá, exatamente. Então, Moisés simboliza aqueles seres humanos que morreram, mas que serão ressuscitados por Deus e vão morar no céu. E a Bíblia também não relata que ele está no céu. E nem que ele morreu ali no monte. Ou fala que morreu, se eu não me engano. Mas, fala que morreu porque houve a disputa pelo corpo, Sim. né? E Moisés, então, está lá no céu também. E o outro foi Elias, que também estava vivo aqui e ele foi levado para o céu também vivo. Então, esses 3, a gente sabe que está no céu. E Vamos só contextualizar sobre Elias, porque eu queria te perguntar, porque assim, o que o profeta ele vê e ele descreve, ele está dando uma ideia pra gente. Que fala que ele viu uma carruagem de fogo, um redemoinho se forma e leva Elias ao céu. As pessoas acham que quem levou ele pro céu foi a carruagem de fogo. Mas foi um redemoinho. A carruagem de fogo só separou ele de Eliseu. Cara, que carruagem seria? O que ele viu? O que você acha que ele viu? Eu acho que ele viu... Eu acho que não era uma carruagem, com certeza. Não era também, acho que não. Mas eu acho que foi uma bola de fogo, talvez. Era só uma coisa para separar os dois. Porque o que levou ele pro céu foi o redemoinho. Foi o redemoinho. Mas eu acho que eu acho que nem era de fogo. Porque provavelmente foi uma luz que passou ali brilhando e separou os dois. Mas ele não tinha como relatar isso. Então ele falou uma carruagem de fogo. Porque talvez ele viu um ser ali no meio daquela luz. Então como você descreveria naquele tempo onde o deslocamento das pessoas era feito por cavalo ou por carruagem? Aí talvez porque era muito grande e tinha um ser em cima... Ele pode ter relatado que era uma carruagem, mas eu acho que não era de fogo e não era carruagem. Era uma luz que eu acho que passou ali, separou os dois, e aí o redemoinho veio, tomou ele e levou embora. Muito bem. Vou deixar você complementar sobre os 3 aí. É isso? Conseguiu? Deu pra... Então, e aí Ellen White viu Enoque lá em um desses planetas. Então é uma visão que a Bíblia não relata, que ele tá num planeta, por exemplo, mas Ellen White teve lá e viu. E, inclusive ela fala que ela não queria voltar. Nessa visão que ela teve, ela fala assim, eu queria ficar lá com ele. De tão bom que tava. Mas ela falou, não... Aquele que tava com ela disse, não, você tem que voltar, porque você tem que relatar, você tem uma missão. Tinha algum nome esse planeta? Acho que não, né? Não foi denominado, não relata o né? nome, não relata. Mas... E nisso a gente já pode falar, então, que, baseado no Adventismo e nas visões e profecias de Ellen White, vida fora do planeta Terra. Com certeza. Ainda mais... A própria Bíblia fala. Qual? Vamos lá. Porque eu interpreto assim, né? Dá uma pincelada pra gente. O que ela fala? Algumas pessoas não acreditam que o livro de Jó é um livro literal.
Certo. Alguns dizem que é simbólico e que é uma parábola. Eu acredito, eu sou da linha que acredita que o livro de Jó é 100% literal. Inclusive porque as pessoas defendem que é uma injustiça com o Jó ali, né? Deus e Satanás lutando ali, e quem tá sendo prejudicado é Jó. Vamos fazer o seguinte, Diego. Eu vou terminar essa parte 2 e nós vamos continuar na parte 3 esse assunto. Pode ser? Pode ser. A você que está em casa e estiver na playlist, é só aguardar. A parte 3 já vem aí. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações e até daqui a pouco.